Olá, amigo internauta, eu sou o professor Erlon de Física e eu estou aqui com você para a gente fazer a nossa primeira aula de acústica. Se liga aí, rapidola. Bom, meu amigo, hoje a gente vai fazer uma aula sobre acústica, sobre o estudo do som. Eu dividi esse assunto em algumas partes. Hoje a gente vai falar da parte inicial, das características do som. Queria que você me acompanhasse. Observa aí. Quando a gente fala de acústica, a gente está fazendo, na verdade, o estudo do comportamento da onda sonora. A gente está falando de onda, mas está falando especificamente de som. Então, a primeira coisa que a gente tem que definir é o que é o som, ou melhor, o que é o som audível. Se você olhar para um objeto como esse aqui, essa flauta que todo mundo teve na sua infância, né? Quem nunca aprendeu a tocar asa branca nessa flauta? Essa flauta, ela emite um ruído que incomoda o seu pai, incomoda a sua família, e esse ruído é o que a gente pode chamar de som audível. O som audível é aquele som que é capaz de impressionar o nosso sistema auditivo. Entenda, o som ele é uma onda mecânica longitudinal que se propaga no ambiente, só que nem toda onda mecânica e longitudinal é capaz de ser percebida por você. O nosso sistema auditivo ele trabalha especificamente com uma faixa de frequência, que em média para o ser humano vai de 20 a 20 mil Hz. Nessa faixa de frequência, qualquer ruído que chegue ao seu ouvido você vai perceber. É o que nós chamamos de som audível. Aí você pergunta, Erlon, e se eu tiver um ruído que passe de 20 mil? Essa vibração, ela vai existir, mas você não vai perceber. É o que a gente chama de ultrassom. O ultrassom, ele é uma onda mecânica longitudinal, só que ele vibra com uma frequência acima de 20 mil Hz e, portanto, você não vai perceber. A gente também pode dizer que quando você tem um ruído já para o outro extremo, quando você tem um ruído abaixo de 20 Hz, esse ruído também não será percebido por você. O seu sistema auditivo não capta isso. Mas a onda existe, ela é chamada de infrassom. Uma curiosidade, a gente pensa que um ruído que você eventualmente vai escutar, aconteceu um barulho e você escuta esse ruído e você pensa que qualquer animal escuta esse ruído. Na verdade, não é assim que funciona. Cada espécie tem um sistema auditivo que funciona com uma faixa específica de frequência. Eu coloquei aqui no slide alguns exemplos para você perceber essa diferença. Nós temos aqui, por exemplo, como eu já falei para você, a espécie humana, nós, conseguimos perceber sons que vão de 20 a 20 mil. Então, se você tiver um ruído aqui abaixo de 20, na faixa do infrassom, ninguém vai perceber. No entanto, animais como o elefante e a toupeira, elas conseguem captar ruídos na faixa do infrassom. Você vê que a faixa de audição desses animais é bem baixa comparada com a nossa. Por outro lado, se você pegar os animais que a gente tem em casa, né, os animais domésticos, como cão e gato, eles têm uma audição bem parecida. Eles pegam uma faixa de frequência que vai um pouco mais de 20 até aproximadamente 40 mil Hz. Então percebe uma curiosidade que se a gente tiver um som acima de 20 mil na faixa do ultrassom, o ser humano não vai perceber, mas um cão ou um gato poderiam perceber esse ruído. E uma curiosidade a mais, existem animais como o golfinho e o morcego que têm uma faixa de audição bem estendida. Eles conseguem captar até 160 mil Hz. Então, é uma audição bem interessante. Um outro detalhe, consequências disso. Você está em casa, está com seu animalzinho lá, está com seu cachorro deitado e está numa noite que não tem ruído nenhum. De repente, o cão que estava quieto, ele levanta e começa a procurar alguma coisa. O cão levantou e reparou que algum ruído. O que a gente pensa? O que os nossos avós diziam? O cachorro está vendo uma visagem, está vendo alguma coisa, né? O cara se benze, ele pensa logo que é alguma coisa estranha. Na verdade, não é isso. Provavelmente, o cachorro está captando um ruído acima de 20 mil Hz. Se eu tivesse, por exemplo, um morcego passando pelo ambiente e dando grito em 30 mil Hz, a gente não ia perceber, mas o cachorro vai perceber.
Vou fazer com você agora um resumo do funcionamento do ouvido humano. Observe esse esquema aqui. Quando o ruído chega no seu ouvido, ele vai penetrar no canal auditivo e vai atingir uma primeira estrutura que a gente chama de tímpano, que na verdade é uma membrana. Quando esse tímpano vibrar, essa vibração é transferida para uma estrutura formada por 3 ossos, que são os menores ossos do corpo humano, que são o martelo, a bigorna e o estribo. Essa vibração dos ossinhos é transferida para uma estrutura interna, que é onde realmente a audição vai acontecer, que é chamada de cóclea, que tem um formato aproximado de um caracol. Tá? Eu posso aproveitar a ilustração para complementar também que nós temos o nervo auditivo, que vai pegar o impulso nervoso, que na verdade é um estímulo elétrico, e vai transmitir para o cérebro. E eu tenho ainda uma estrutura chamada de labirinto, que é responsável pelo seu equilíbrio. Ok? Bom, onde é que acontece realmente a audição? A audição ela acontece dentro da cóclea, que é essa estrutura em forma de caracol. A cóclea ela é oca e ela é preenchida com líquido. E o que a gente encontra dentro da cóclea? A gente encontra uma estrutura semelhante a essa aqui, ó, que é um conjunto de células, são chamadas de células ciliadas, que elas vão vibrar quando a onda mecânica chegar. Quando o som efetivamente chega nessas células, elas vibram e transformam essa vibração num estímulo nervoso, que é o que você realmente vai entender como som. Ok? Uma outra curiosidade é que se você for desmembrar a cóclea, como eu te falei, ela é semelhante a um caracol, tu vai perceber que a faixa de frequência que está sendo captada, ela depende do trecho da cóclea que está sendo estimulado. Tá? Olhando ela como um caracol, de dentro para fora, a parte mais interna capta as baixas frequências, que seriam 20 Hz. E a parte mais externa do caracol chega no outro extremo, que seria o 20.000. Então, às vezes, a pessoa perde a audição e a gente fala assim, fulano ficou surdo. Então, ele não vai ouvir ruído nenhum. Não é assim que funciona. Se você tiver uma lesão na cóclea, numa parte específica dela, você pode ficar surdo para uma faixa de frequência e não ficar surdo para as outras faixas de frequência. Às vezes a pessoa necessita de utilizar um aparelho auditivo, né? Você vê que o cara coloca na orelha para o surdo poder ouvir. Na verdade, às vezes aquele aparelho auditivo, ele não serve só para ampliar o som, como as pessoas imaginam. Às vezes aquele aparelho auditivo serve para reforçar só uma faixa de frequência, que é onde a pessoa perdeu a audição. Bom, vou falar agora sobre as qualidades fisiológicas do som. O que são essas qualidades fisiológicas? São as qualidades que a nossa audição consegue perceber num som. Ou seja, o que a gente utiliza para diferenciar um som do outro. Qualidades fisiológicas, na verdade, são 3. São a altura, a intensidade e o timbre. Ou seja, quando você escuta 2 ruídos diferentes, você pode dizer que eles são diferentes justamente na altura, na intensidade ou no timbre. O que significa isso? Bom, vamos falar aqui sobre as qualidades fisiológicas do som de maneira mais específica. Vamos falar aqui da altura, da intensidade e do timbre. A altura. A altura diferencia o som alto e o som baixo. Só que a gente aprende na nossa infância que o som alto seria alguém gritando. E isso para a física não é verdade. Na verdade, o som alto é o som de alta frequência e o som baixo é o som de baixa frequência. A gente vê aqui no slide uma representação de uma onda, para você enxergar melhor isso, e percebe que essa onda que está representada, ela é uma onda transversal. Aí tu fala, mas Erlon, o som não é uma onda longitudinal? Sim, a gente está usando uma representação transversal apenas para você enxergar melhor essa característica. Entenda, som alto e som baixo, a altura do som depende da frequência. Não esquece disso, é a frequência que é importante. Você tem uma banda de rock, você tem os instrumentos clássicos, que é o som da guitarra, o som da bateria. Erlon, tem aquele instrumento chamado baixo. Por que ele recebe esse nome? Porque o som que ele emite é um som bem grave, que é o som de baixa frequência. Som alto e baixo é o som grave e o som agudo. Então, o instrumento que você chama de baixo, ele recebe esse nome porque a onda emitida por ele é uma onda de baixa frequência, uma onda muito grave. Ok? Erlon, e a intensidade? Tá?
Se alto e baixo não tem a ver com gritar e sussurrar, quando eu grito, o que eu estou fazendo? Você está emitindo um som de grande intensidade. Na verdade, a intensidade difere o som fraco do som forte, que é o som quando você está sussurrando ou quando você está gritando. Erlo, do que depende isso? Bom, quando você grita, quando você emite um som com mais potência, na verdade o que você está fazendo é dando mais energia para o som. E essa energia ela vai aparecer na onda, representada aqui pela amplitude. Ó. É a amplitude que faz essa diferença. Então, quando você está sussurrando com alguém, você está, na verdade, fazendo um som fraco, um som onde a amplitude é pequena. E quando você grita com alguém, você está emitindo um som forte, um som onde a amplitude é maior, porque a onda tem mais energia. Ok? Bom, nos aparelhos que a gente utiliza, celular, aparelhos de som, você tem um controle que mexe com essa intensidade, que é o controle de volume. Mas o que a gente aprende em casa? A gente aprende que o controle de volume vai alternar o som entre baixo e alto. Entenda, isso está fisicamente errado. Quando você mexe no controle do volume, você está fazendo o som fraco e o som forte. É essa alternância que você faz. Ok? E a última qualidade fisiológica do som, que é o timbre. O timbre, ele funciona como se fosse... A gente poderia associar o timbre a uma assinatura da fonte. Ele vai identificar a fonte sonora. Então, quando você está em casa, sei lá, de cabeça baixa, tá de cabeça baixa, quase dormindo, e alguém entra falando, e aí você reconhece a pessoa, mesmo sem levantar a cabeça, fala assim, como é que eu sei que é fulano se eu não vi ele? Você reconheceu a voz dele. Alguma coisa existe na voz da pessoa que identifica essa pessoa. E essa coisa é o timbre. É o timbre que vai diferenciar uma fonte da outra. Nas questões de vestibular, você tem que ter cuidado que o timbre aparece geralmente associado a uma imagem. Você tem aqui, por exemplo, uma voz humana emitindo a nota Lá, e nós temos um violino emitindo a nota Lá. A mesma nota musical, mas se você fizer uma análise do formato da onda, tu vai ver que o formato é diferente. Então, quando você pegar uma questão de vestibular que faça uma representação da onda sonora e que você veja a diferença do formato da onda, do desenho da onda, provavelmente você terá a diferença do timbre. Com isso, a gente encerra essa primeira parte de acústica e a gente vai ter uma continuidade para falar da intensidade numa outra aula, porque a intensidade dessas três qualidades fisiológicas é aquela que você pode medir, mas isso fica para um outro momento. Meu amigo, se você gostou da nossa videoaula, se inscreva no nosso canal, não se esqueça de curtir a nossa página no Facebook e mande a sua dica, peça o assunto que você quer estudar, que a gente está aqui para fazer o melhor para você. Se liga aí, Rapidola!